Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de mais uma vez trazermos uma mensagem que sirva para mim e para vocês, para a nossa vida. Vivemos dias bastante conturbados, guerras, intrigas em vários locais da humanidade hoje. Vemos assim que há muitas pessoas mesquinhas, sem ideal, que se ofendem por qualquer coisa e tecem injúrias por onde vão. Mesmo há pouco, um presidente lá de um país desfila pelas ruas soltando foguetes de curta distância, espécie de provocação. Estou falando da Coreia do Norte. Intrigas na Crimeia, na Síria, lugar sagrado dos nossos antigos evangelizadores. Mas temos também pessoas de bem, pessoas que transmitem paz, calma, serenidade. Amanhã, o presidente dos Estados Unidos pediu para encontrar-se com o Papa Francisco. E o Papa Francisco, inegavelmente, e nós espíritas o apoiamos, porque é preciso desses homens, como também Chico Xavier, para nos ajudar a construir este mundo. E mais, precisam de mim, precisam de você. Nós fazemos parte dessa criação. E o Papa Francisco, com certeza, terá alguma coisa a dizer Obama, e Obama irá aprender com a simplicidade daquele homem como atuar nesses momentos difíceis. E o assunto de hoje que eu vou falar é pobres de espírito, do Sermão da Montanha. Mas quero fazer primeiro uma comparação entre o mundo de hoje e os primeiros anos da Igreja, do cristianismo. O primeiro concílio do cristianismo, na época, é lógico, não havia ortodoxos, não havia protestantes, evangélicos, não havia anglicanos, que se separaram através dos séculos por atitudes muitas vezes bruscas, violentas de ambos os lados. Vou falar da igreja, do primeiro concílio da igreja do cristianismo, que nem era igreja, daquela mensagem que Jesus tinha deixado logo após a sua subida ao céu. Era o ano de 48 depois de Cristo. Primeiro concílio em Jerusalém. Assunto a ser tratado. Havia discordâncias entre os cristãos. Muitos achavam que para ser cristão precisava ser judeu primeiro, ou seja, entrar no judaísmo. Outros diziam, não, é preciso que seja circuncidado. Os homens, né? É preciso que sejam circuncidados. Acho que todo mundo sabe que a circuncisão era uma lei mosaica. Moisés, quando veio do Egito, o povo prendeu lá como escravo uma porção de
idolatrias, de falsas mensagens, colocou algumas leis bastante severas e escreveu no Gênesis que os meninos, os machos, portanto, usa a palavra certa, deviam ser circuncidados como pacto dentro da nova aliança. Jesus foi circuncidado, São João Batista foi circuncidado, como todos os outros meninos daquela época, e recebiam um nome. Circuncisão para os homens e as mulheres que aqui estão é cortar aquela pele que está ligada ao órgão genital masculino. Era uma coisa que não tinha sentido. E Paulo de Tarso pegou a palavra e disse: meus irmãos, não é isso que Jesus deixou para nós. Ele quis que nós fôssemos pregar o Evangelho a todos os povos. O que interessa para nós não é se um é ou não é circuncidado. Não interessa para nós se você vai comer na casa de um que não é circuncidado. Não interessa você comer ou não carne de porco. O que interessa, naquela veemência, naquela sabedoria imensa de Paulo de Tarso, é pregar a fé em Jesus Cristo, fortificada pela caridade ativa. Estava lá Pedro, Paulo, Tiago, evangelista São João e muitas figuras da época, praticamente logo após a ressurreição e morte de Jesus. Bom, ficou decidido que as palavras de Paulo de Tarso seriam ouvidas e que para ser cristão não precisava entrar no judaísmo e nem precisava ser circuncidado, embora ainda a igreja depois continuou, por exemplo, há anos, quando as mulheres davam à luz a uma criança, deviam se purificar. Acho que aqui algumas fez isso na igreja depois, quando puérpera, ou seja, quando dá à luz uma criança, ir para a igreja se purificar, como se dá à luz a um filho fosse algum pecado, alguma coisa ruim. A igreja continuou, mas isso aboliu, graças a Deus, coisas de Moisés. Moisés dava essas leis ao seu povo porque não tinha outro jeito de fazê-los obedecer. Então criavam leis meias estranhas, que não podiam ser se lavar as mãos. E tinha uma raça de fariseus lá tinham muito com o exteriorismo, com as coisas exteriores. Jesus os chamou de sepulcros caiados, né? Fedem, são só bonitos por fora, mas por dentro são tudo podre. Esse Paulo de Tarso voltou para Antioquia. Antioquia é uma região pertinho da Capadócia, na Síria. Quem for para a Síria vai ver essa região, Capadócia e Antioquia. Depois de algum tempo, vieram junto a ele Pedro, aquele que negou a Cristo, o primeiro chefe da igreja. Veio Tiago e João Batista a Antioquia. E Pedro começou a jantar com todo mundo, não se preocupava, como dizia Paulo, se era cristão, se era judeu antes de ser cristão, ou se era
gentil antes de ser cristão. Ia à mesa com todo mundo, como Paulo também queria, como o atual Papa faz. Não olha quem é, se é pobre, rico, não interessa, vai na casa de quem for, porque o negócio dele era evangelizar. E Pedro já tinha se habituado a isto. Mas começou alguém, como sempre tem, dentro das comunidades, a dar contra essas ideias, a levantar fuxico. E Pedro, que era um pouco tímido, ficou com medo e começou a não ir mais em casas de pessoas que não fossem circuncisadas. E também não comiam qualquer carne de animal que fosse estrangulado ou temperado com sangue. Paulo o exortou em público e chamou a atenção que ele era como chefe da igreja. E aqueles que criticam o Papa levantam esse fato que Paulo chamou a atenção de Pedro, que não ia em casa de certa gente, quando Jesus disse que tinha que pregar o Evangelho para todos os povos, seja homem, seja mulher, escravo, livre. Tinha que pregar o Evangelho ao mundo todo, e não somente para alguns que fossem circuncidados. Tinha crença naquela época que quem não fosse circuncidado não se salvaria. Como a Igreja Católica também falou que quem não pertencia à Igreja Católica, fora da Igreja, não tinha salvação. E o Espiritismo, o nosso Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. É correto. Então, essa discussão que houve em Antioquia entre Pedro, Paulo, Tito, Tiago, São João Evangelista, repercutiu muito naqueles tempos, mas todo mundo acatou humildemente as instruções de Paulo. E Pedro, na sua carta, agradece ao amigo Paulo que, como criança, aceitou as correções que o amigo, conhecedor do Evangelho, lhe tinha feito. Nem todos conhecem isso, porque isso quem estuda a história da igreja, a exegese bíblica, sabe que esse fato ocorreu. Então percebe-se, meus irmãos, que para evangelizar esse mundo, para nós sermos semente, precisamos ser simples, pobres, simples de espírito, sermos humildes. Esta é a virtude principal que um cristão tem que ter para poder fazer frente aos problemas que surgem dentro de nossas comunidades, dentro das igrejas, mesmo dentro dos centros espíritas. Precisamos ter um pouco de humildade, sermos como criança, como Jesus falou, como Allan Kardec disse, que Jesus chamou os discípulos que discutiam quem era o maior no reino dos céus e disse: olha, quem não se tornar igual a essa criança não é digno do reino dos céus. Quem quer ser o primeiro será o último. E aquele que não for humilde como as crianças não entrarão no reino dos céus. E nós que procuramos a felicidade sabemos que não existe nesse mundo. Que nós vivemos
num planeta de sofrimento, de pena, e que nós só encontraremos a felicidade no outra vida, nos outros mundos que o Pai nos preparou. Ninguém pode ser pobre de espírito sem chorar. Ninguém pode chorar sem ter sede e fome de justiça. Ninguém pode ter sede e fome de justiça se não for manso e pacificador. Nós encontramos no Sermão da Montanha esse encadeado lógico de ensinamento que Jesus nos dá para nós conseguirmos as bem-aventuranças, para sermos felizes através de nossas vidas que passamos nesta terra, construindo cada vez que passarmos por aqui, por esses mundos desta imensa obra criadora de Deus, fazer alguma coisa de bem, de construção. Ninguém pode ser pobre de espírito sem chorar. Ninguém pode chorar sem ter sede e fome de justiça. Ninguém pode ter sede e fome de justiça se não for manso e pacificador. Se é isso que nós queremos, se é isso que o mundo precisa, o Espiritismo nos convida a sermos santos, a lutar para conseguirmos entrar com amor nesse nosso mundo em que vivemos como pessoas de bem, como pessoas que têm a intenção de pacificar, como pessoas que têm o desejo de fazer justiça, de pacificar, em vez de tecer intrigas por onde passa. Quantas vezes nós, cristãos, temos esta oportunidade de ajudar a este mundo a ser melhor, a evitar os problemas, a solucionar conflitos, como fez Paulo, usou da inteligência, do bom senso, chamou a atenção do seu chefe Pedro. Pedro, não é isso que nosso Senhor nos ensinou. E Pedro aceitou. Quem lê a epístola de Pedro vai encontrar lá que agradece ao irmão Paulo, brilhante, diz ele, figura na expansão do Evangelho. E cá para nós, né? Poucas pessoas no mundo foram tão audazes, tão fortes, dia e noite pregando o Evangelho como Paulo. Vale a pena vocês lerem as cartas dele. Vale a pena conhecer a história desse homem, porque é um monstro, no bom sentido da palavra, dentro do cristianismo. É um pacificador de primeira. É um homem que prega o Evangelho com amor, com dedicação. Um homem que chega a dizer, não adianta se eu falar todas as línguas, pouco me interessa, e não tiver caridade. Então, ele, que perseguia Jesus, tornou-se o seu maior discípulo. Assim como o nosso Allan Kardec, que era um homem de religião relaxada, tornou-se um grande propagador da terceira revelação. Moisés, Jesus, Allan Kardec. Nós espíritas somos chamados a sermos
pobre de espírito, a chorar, a ter fome e sede de justiça e sermos mansos e pacificadores. Porque o mundo, mais do que qualquer outro momento, hoje está precisando de nós. E eu não estou falando aqui para a gente ir para casa e cumprir a obrigação, mas estou falando aqui para pessoas que são conscientes, que sabem que existe uma partezinha que eles podem fazer, que eles podem trazer a paz, ajudar a esses homens que ainda existem nesse mundo à procura de um caminho melhor para viver. Que o Espiritismo ilumine nossas vidas e que a nossa vida, que hoje seja melhor que amanhã. Que se acenda a cada luz. Viver, morrer, viver de novo. Sempre avante, buscando a perfeição. No ideal, no trabalho, na luta, na oração, nas dores. Alar-se para voar e alcançar outros mundos da infinda e intermina criação, que precisa também do nosso apoio, da nossa força. Meu muito obrigado pela atenção e espero que cada um leve para casa essa mensagem. Eu posso ser evangelizador. Eu posso levar uma mensagem de paz no meu bairro, na minha família, em qualquer lugar que eu andar. Porque eu não quero ser daquelas pessoas imbecis que ficam aí criando ódios e rancores em cada passo, tecendo injúrias por onde passo. Eu quero ser gente, quero ser cidadão desse mundo vivente de paz. Muito obrigado.